A nossa ideia é de nós estarmos aqui conversando, com um bate-papo, para compartilharmos a nossa trajetória, a nossa experiência e de como nós compreendemos e sentimos a vida. Através dessa troca, quem sabe, poder estar auxiliando as pessoas, delas estarem pensando também, refletindo sobre certos assuntos que muitas vezes a gente não para pensar. Já fazem 20 anos que nós não nos falamos e lá atrás nós já conversávamos bastante, né? Há 20 anos atrás. Mesmo eu era outra pessoa que eu sou hoje, né? Naquela época eu tinha aqui 20 anos. Foi 2005 que tu falou, né? 2005, exatamente. Então Que a né? Então é gente isso aí mesmo, reunia. 21 anos. É, eu acredito que essa nossa sensibilidade, essa nossa maneira de ser, ela não vem de uma hora para outra. Não veio Não, uma pessoa com uma varinha de condão e bateu na nossa cabeça e disse: a partir de hoje, a Cris vai ser sensível, o Giovanni vai ser sensível, eles vão ter condições de passar as experiências que viveram para as outras pessoas. Não, isso é uma coisa que a gente construiu ao longo do tempo. Então, que nem exato. eu coloco lá no meu livro Resgate de Tales, eu coloco num determinado momento, eu gosto muito de metáforas. E as flores são utilizadas como metáforas para muitas coisas, muitas vezes para comparar com pessoas. E eu comparo assim, porque as flores, elas se alimentam dos pedacinhos das outras flores que caem no canteiro. Então, os pedacinhos das as pétalas, as folhas das outras flores caem no canteiro, apodrece, forma aquele humus. Claro que tem outros nutrientes, mas elas se alimentam também muito dos pedaços das outras flores que passaram antes por elas naqueles canteiros. E nós somos como flores, nós nos alimentamos dos Exato. pedaços das pessoas, numa forma figurada, né? Dos Claro, pedaços das pessoas que a gente se relaciona ao longo da vida. Então, exato. nós somos essas flores que nós trazemos na nossa essência, na nossa alma, né? A Muito nossa, do que a gente colheu aí, do que a gente foi nutrido pelos convívios com as pessoas. Então, ninguém é ruim, é mal por acaso, e sim por ter escolhido errado as companhias, muitas vezes, né? é, Ninguém é bom por acaso, é porque soube escolher boas companhias, bons caminhos ao longo da vida. Outra questão muito interessante que eu faço dessa metáfora também no livro é que eh, nos canteiros existem as mais variadas flores, né? E as pessoas são diferentes como as flores. Que chato que seria um canteiro com todas as flores iguais. Tem todas as flores iguais. Claro que às vezes são bonitos. Pegar um canteiro, uma plantação de girassol, como é bonito, né? Aqueles girassóis todos apontando para o sol. eu vou, Mas o que deixa a vida mais bonita é essa pluralidade de pensar, de ideias, né, que traz tanta. Então, como é bom a gente divergir dos outros e ser e claro. é que as pessoas divirjam da gente também, tem uma forma de pensar diferente, né? Isso é excelente, é por isso que a gente cresce, E- né? O contraponto. e- exatamente. É uma outra perspectiva. Muitas vezes da mesma situação, mas só um olhar diferente. É uma colheita também, né, de toda dessa jornada que a gente vem caminhando, vai fazendo uma plantação e conhecendo pessoas e experiências também dos erros, do aprendizado que a gente vai tendo. E o que eu achei muito interessante, assim, por isso que eu fiz esse convite da gente estar fazendo essa conversa, que eu sinto muito da tua experiência, me corrija se eu estiver errado, tu faz, como é que se diz aí? Quando tu escala lá na... É do escalado, das aventuras, né? Escalar, isso, né? Minha jornada de interiorização, vamos dizer assim, aonde eu busquei isso de estar me interiorizando e de estar em contato com a natureza, que eu me sinto parte dela, né? E é como eu me conecto hoje com a minha verdade, com a minha essência, e que é com a mãe natureza. Mas foi indo para dentro de um templo, foi o caminho que eu fiz diferente do teu, levando ao mesmo ponto, que é o interior, né? É essa descoberta, olhando para quem nós somos, do porquê que nós estamos aqui, de sentir a beleza de um momento, de uma florzinha que está ali no meio, da árvore que está ali na nossa frente, que muitas vezes passa despercebido. Só que os caminhos, como tu foi identificando isso e trabalhando isso em ti, foi diferente. São caminhos diferentes, mas que levam para um mesmo lugar, que é o reencontro conosco, com a nossa essência, com a nossa verdade.
que é o que eu acredito que é o propósito, né? Falando de propósitos e principalmente Sim. do nosso objetivo aqui da nossa conversa, o que que a vida nos trouxe, né? E o que que a vida te trouxe até esse momento, assim? Qual é o teu maior aprendizado? Qual é o teu maior ensinamento, assim, que hoje tu traria dessa jornada e de todos esses caminhos, de todas essas experiências que tu viveu, assim? Como que vem para ti hoje isso? Certo. É dando continuidade até o que eu estava falando dessa questão que a gente está sempre em transformação. A gente nunca está pronto. Então, para mim, o maior ensinamento da vida foi esse. Em determinados momentos da minha vida, eu acho que isso acontece com todo mundo, eu cheguei a pensar que eu já estava maduro, que eu já estava pronto, que eu não precisava aprender mais muita coisa. A vida até, em alguns momentos, ficou monótona, porque eu pensei assim, nossa, o que que eu vou fazer a partir de agora? E daí, no momento que eu comecei, só que por que que isso acontece muitas vezes? Porque a gente está olhando para fora, a gente está olhando para o exterior, a gente está vendo o que os outros estão fazendo. No momento que a gente começa a olhar Exato. para dentro da gente, a gente começa a enxergar um monte de Perfeito. interrogação, a gente começa a ver quanta coisa tem para descobrir, principalmente de nós mesmos, né? Que vem Isso. lá de trás Exato. e começa a juntar todas essas folhinhas, essas pétalazinhas que começaram a construir a nossa essência e nos formaram da maneira que nós fomos. E por isso, por nós sermos diferentes, que nós também temos propósitos diferentes. Não adianta a gente pensar assim, não, eu vou seguir o mesmo propósito daquela pessoa, né? O propósito, ele vem do latim proponere, que quer dizer colocar à frente, colocar como objetivo, né? Cada Isso. pessoa tem o seu objetivo, só que o propósito, ele não é uma coisa para si. Ah, meu propósito é ganhar dinheiro, meu propósito é ter um emprego, é passar num concurso. Não, o propósito a gente tem que pensar como uma coisa que vai transcender a nossa existência, a nossa vida material, uma coisa que vai ser deixada para os outros, e não em termos de dinheiro, porque isso se consome com o tempo, né? E Exato. se não se consumir na nossa geração, vai se consumir na próxima. Então, construções, casas, cidades inteiras viraram ruínas, impérios inteiros viraram ruínas. Isso é falado em músicas, em livros, em poesias, Ah, isso é de conhecimento público. Então, só que muitas coisas não se perdem com o tempo. E propósito, eu acredito que tem que ser algo que a gente coloca à frente da nossa vida e que o tempo não vai consumir e que vai passar para outras pessoas. eu concordo, assim, muitas vezes as pessoas confundem que propósito é algo que tu tem que fazer, é algo que eu faço. O que que eu vou fazer? Eu entendo o propósito é o viver, é o diário, não é algo que tu faça, como tu disse, né? Não é o ganhar o dinheiro, eu vou fazer tal coisa para ganhar isso. É o viver realmente, são escolhas diárias. Eu sinto, assim, que o propósito são escolhas diárias que nós fizemos de se elevar, de se conhecer, de estar melhor, de ser melhor a cada dia, de amar. Para mim, isso é o propósito maior. Hoje eu entendo isso, hoje eu sinto assim. Então, eu acordo todos os dias com entusiasmo, por quê? Porque eu tenho um propósito, que é ser melhor do que eu fui ontem, de fazer diferente muitas coisas, de sentir de forma diferente, de agir de forma diferente, com mais amor, com mais compaixão, com mais carinho, porque nem sempre a gente está assim. Então, esse propósito interior de ser melhor, de como tu disse, que é de viver para fora, que as pessoas vivem fora. É quando a gente está perdidos, porque tu não te encontra, tu não te olha. E eu percebo exatamente isso, que é o grande ensinamento, e é quando a gente consegue fazer com que a vida flua e a gente consegue fluir nessa jornada, é quando nós entendemos que tudo acontece aqui dentro. É quando tu consegue olhar para dentro e esquecer o que, que o outro está fazendo, né? Como tu disse, o propósito não é o que o outro faz, cada um vai ter a sua experiência, vai sentir da sua forma. Tu traz de uma forma que eu acho muito linda a forma que tu traz, que não é como poesia somente, tá? Não que romantizando, como tu falou, né? Eu sei que não é isso, né? Mas eu acho muito Sim, lindo, porque eu venho muito assim de um trabalho interior de auxiliar as pessoas a estar se curando, a se trabalhando, então é trabalhando com dor, olhando o lado bom da dor, que as pessoas chegam aqui num sofrimento, e trazer esse lado maravilhoso da vida, que é só oportunidades. E tu traz isso de uma forma tão linda, tão leve, que tu fala a mesma coisa, só que com um outro viés, assim, né? Mais leve.
Sim. Então, Esses meus anos de escalada, de experiência, eu passei muito tempo sozinho nas montanhas, escalando claro, sozinho. Isso me coisa boa. possibilitou observar muito a natureza, observar os animais. Eu comecei a ler alguma coisa de Charles Darwin, gosto muito de ler Charles Darwin, que ele é Aham, sempre um aventureiro e observador, criou, né, a, enfim, várias teorias naturalistas aí, sim, inclusive a teoria da evolução. sim. E não é uma questão, como a gente estava falando, não é uma questão de romantizar, mas de ser bem realista, bem como são Isso, os naturalistas, né? Porque se um cachorro consegue ser feliz só comendo a ração e a água dele todo dia e abando o rabinho e ele está feliz, por que que eu, ser humano, não vou ser tendo comida e bebida todo dia, do que de comer e do que exato. beber? Se um passarinho consegue ser feliz nadando numa poça d'água, e eu observo isso. Como é que eu não vou conseguir ser feliz tomando uma piscina? Então, é uma questão de ser lógico, de ser inteligente, racional, utilizar a nossa inteligência a nosso Parar para favor. pensar, né? Essa é a questão, é que as pessoas daí não param para pensar. Eu acho que é muito E, isso. e isso não é conformismo. Algumas pessoas, às vezes, eu já ouvi dizer assim, não, mas no momento que tu está satisfeito com o pouco que tu tem, tu não vai buscar mais. Só que a primeira, vamos voltar para aquela expressão, propósito, é colocar em primeiro lugar. Se a pessoa se coloca em primeiro lugar, o sucesso vem naturalmente. Sim. O sucesso vem Isso, naturalmente. Eu não preciso se preocupar, não. Eu não tenho tempo para me dedicar ao meu propósito. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que passar no concurso. As coisas exato. caminham paralelas. Elas caminham paralelas. E quando a pessoa está bem, ela está feliz, tudo, além de, parece que o universo conspira a favor, né? Ajuda, E dá conspira. aquele E empurrãozinho. conspira. É, mas a pessoa estando melhor, a memória funciona melhor para fazer uma prova, o corpo Hum, funciona melhor, a pessoa fica mais alegre, o convívio com os colegas de trabalho é melhor, com as pessoas é melhor, tudo é melhor. Então, tudo. a pessoa precisa entender isso, que não é questão, vou me aceitar como eu sou, porque eu tenho a minha limitação financeira, porque eu não consegui passar no concurso que eu queria. Tudo tem seu tempo. E se a pessoa quiser perseguir e colocar essa vida, vamos dizer assim, materializar a vida e colocar isso em primeiro lugar, o que ela vai fazer é sofrer muito mais, vai somatizar doenças, vai ter uma vida muito Exato. mais difícil, mais pesada, né? E porque ela está deixando o propósito dela, o que deveria ser colocado em primeiro lugar, ela está deixando de lado. Então, está deixando Exato. de olhar para dentro dela para se comparar com as outras pessoas do mundo. E como isso hoje acaba sendo até difícil para as pessoas, por toda essa tecnologia que está aqui na nossa disposição, e está sendo enfatizado muito essa coisa da imagem que os outros estão fazendo. Então, as pessoas passam tanto tempo ali olhando a vida dos outros, cada vez mais as pessoas estão muito distraídas. Foca em ti, sabe? Não se distraia, não perca tempo com coisas que não vão te levar em direção àquilo que é o teu propósito. Uma frase assim que eu uso muito para mim: isso me afasta ou me aproxima do meu propósito? Essa situação vai me afastar ou vai me aproximar? Às vezes tem situações assim que eu fico, mas você vai me afastar do meu propósito, para que eu vou perder meu tempo com isso, sabe? Mas eu não tenho como usar essa frase se eu não tenho consciência do meu propósito, se eu não estou prestando atenção em mim, se eu não estou consciente do meu objetivo de acordar todo dia. O que eu acredito muito que é a busca das pessoas. As pessoas estão muito perdidas no sentido de não saber o que estão fazendo aqui e ter esse objetivo maior de viver lá fora. A aparência, é o pagar conta, é o dinheiro, e não se dão conta que no momento que tu parar um pouquinho e olhar para dentro, como tu mesmo disse, elas vão começar a se integrar, que é o alinhamento que eu falo tanto, sabe? Que é a pessoa estar alinhada, né, com o pensar, com o sentir e com o agir. E as pessoas acabam ficando tão perdidas que elas não estão alinhadas. E quando tu não está com esse alinhamento, tu pensa uma coisa, tu faz outra, tu sente outra e tu fica numa bagunça. Porque tu não está vivendo a tua verdade. Tu está vivendo a verdade dos outros, o que os outros querem de mim, o que o fulano quer, o que o outro faz, né? E não vive a sua essência. Mas aí é onde vem essa experiência que tu viveu muito nas tuas escaladas, de ficar muito tempo sozinho, e é o que precisa, e é o que as pessoas não fazem.
que é ficar sozinhos, ficar no silêncio. As pessoas têm mania de chegar em casa, primeira coisa, liga a televisão, barulheiro, tipo, não consigo ficar no silêncio. É o habituar-se em estar em silêncio, se ouvindo, se sentindo. As pessoas fogem muito disso. A Uhum. gente tem esses momentos de silêncio que eu tive que buscar em meio ao meu mundo, vamos dizer assim. Que eu não tive essa oportunidade de uma escalada. Quer dizer, também não criei essa oportunidade. Eu tive que criar a minha oportunidade estando dentro de um templo onde eu fiquei lá anos meditando, né? Mas foi a forma que eu fiquei sozinha comigo. Eu me sentindo, me ouvindo, percebendo, compreendendo um todo, que é o silêncio, né? Tão importante e como é difícil a gente conseguir esse silêncio. Olha, vou te dizer, até eu, assim, que medito 3 vezes ao dia, que tem meus momentos, e se eu não estou muito focada nisso, quando eu vejo, passa e tu não fica nesse silêncio, porque é muita informação o tempo inteiro, nós temos que estar também preocupados, vamos dizer, se é para se preocupar com alguma coisa, que seja com isso, de nós estarmos atentos ao que a gente sente, ao estar conosco, vivendo o presente, o aqui e o agora, né? Vivendo plenamente o momento. Então, estou aqui conversando contigo, está aqui conversando contigo, te ouvindo, estando aqui presente. Não estou aqui já pensando lá no que eu tenho que fazer depois, que é o que, infelizmente, nessa correria do dia a dia, é o que acontece hoje, né? Das pessoas não estarem presentes no aqui e o agora. É um exercício. Certeza. E Eu não essa tua consigo, jornada, pode falar. pode falar. Não, eu não consigo imaginar a pessoa se conectando com ela mesma, conseguindo encontrar o seu propósito, conseguindo ouvir a própria voz, se ela não se dispuser, ela não se permitir ter alguns momentos de solidão. A solidão é É muito verdade. importante nesse sentido. É muito Muito. difícil a pessoa conseguir, tendo uma rotina agitada, conversando com muitas pessoas, em poucos minutos, poucas horas de solidão, a pessoa conseguir se encontrar. A pessoa precisa de algum isolamento um tempo maior, né? Talvez E dias, algum dia. É que cada pessoa tem um tempo diferente, né? claro. Como eu já passei, assim, questão de 10, 15, 12 dias sozinho, eu sei, assim, que no começo, cada momento desses 10, 12 dias é diferente. Tem uma hora que no começo, tu ainda tá ainda muito, não digo perturbado, mas ainda tá com muita informação né, que foi colocada dentro de ti, que tu não conseguiu enxergar com os teus próprios olhos, que são conceitos pré-estabelecidos que tu recebeu, Isso. e a Que é o gente, do e a coletivo, gente né? tem Que é o muito, coletivo, né? que é o Ah, coletivo. E o ser humano tem, claro que não vem o caso aqui a gente listar todos, mas tem muitas coisas que nós fazemos todos os dias que a gente não faz porque quer, a gente faz porque a gente foi ensinado, né? Nos ensinaram a exato. fazer aquilo ali e a gente faz sem pensar. A gente vai lá e faz, No né? automático. Então, no automático. Daí, depois de um certo tempo, de alguns dias, eu comecei a enxergar isso. Opa, peraí, eu estava no automático, agora eu estou começando a ouvir a minha própria voz. E daí, nos Isso. últimos dias lá, eu conseguia ver a natureza, os animais, as coisas que eu estava fazendo de uma forma tão diferente que chega um ponto que não dá nem vontade de voltar para a cidade, Claro. né? Dá vontade de ficar por Realmente. lá, Com né? certeza. E E tu então é sabe importante. É importante que as eu não. pessoas se darem. E claro que nem eu digo, eu brinco também, não precisa ir escalar a montanha, né? Não precisa fazer uma aventura arriscada para conseguir se ouvir, se escutar. Pode fazer, tem Isso. várias outras formas, né? Eu conheço uma amiga, para citar um exemplo, assim, que ela fez uma caminhada pela beira da praia, do Isso. Cassino ao Chuí. Foram 6 ou 7 dias caminhando. Foram num grupo, mas em determinados momentos ela disse que ela ficava afastada do grupo, ela caminhava sozinha por horas e horas e horas, Claro. escutando o barulho do mar e tal. Isso é espetacular também para se conectar, para Claro. se ouvir. Mas tu sabe que na meditação, eu não sei se tu tem o hábito assim de meditar, mas nas meditações eu medito de 1, 2 horas, né? Bom, se eu não botar para despertar, eu fico. É aquilo como tu falou, tu vai, não tem vontade de voltar, sabe? Porque É.
É tão maravilhoso que tu não quer voltar, né? Então, tanto que as pessoas, quando eu estou conduzindo meditações, as pessoas ainda falam, ah, mas já tem que voltar, eu sinto, já está 1 hora aí, ai, tudo isso, porque parece que foi 5 minutos, mas foi 1 hora. Ai, mas eu queria ficar mais. Por quê? Porque naquele momento a pessoa se conectou com ela, com a essência dela, com a própria luz, com a verdade dela. E quando as pessoas se sentem muito sozinhas, porque não é porque tu tá sozinha no mundo, mas é porque tu te abandonou, né, ao longo da jornada. Então, esse retorno para nós é inexplicável. A pessoa tem que sentir isso, porque todo mundo fala pra ele, ah, mas tu tá sempre sozinha. Eu disse, mas eu me sinto tão completa. Eu sei que a gente precisa das pessoas, é maravilhoso, é importante a gente se relacionar, mas é tu te sentir inteiro, é tu tá completo, tu tá presente. Tu estando presente, sente essa plenitude. Claro que é uma jornada. Quando eu comecei as meditações, aprendendo também a meditar, me conectar comigo, com meus mentores, eu fiz retiros também. Então, eu ia para a praia, ficava lá 1 semana, 15 dias, sozinha. Então, era desafiador. Sozinha eu nunca ficava, sempre ficava com meus cachorros. Tu conheceu a Nasha, né? Ela que me acompanhava muito. Lembra da Sim, Nasha? Que parecia um. lembro. Foi naquele ano que eu adotei ela, que ela apareceu lá na praia. Parecia um lobo, lembra? Sim. E é ela que me acompanhava nas minhas meditações, coisa mais incrível, assim, ela meditava comigo, né? Passava esses 15 dias, eu comigo. Então, é como tu disse, esses momentos, tu começa a perceber e a escutar coisas que tu não escuta quando tem outras pessoas junto. Agora me veio uma lembrança numa Sim. imersão que eu fiz, o Portal do Silêncio. E aí eu pedi para as pessoas ficarem em silêncio durante 1 hora. Então a gente fez várias práticas e aí depois eu pedi para que ficasse em silêncio 1 hora. Então a gente foi caminhar no meio do mato, que aqui pertinho tem uma praça enorme aqui, um parque. Daí eu disse, vamos caminhar ali no meio da mata ali, mas tudo não podem falar nada, nem nada. Ninguém pode falar nada com ninguém. E aí daí eles, ai, não, vamos fazer 2 horas, 1 hora é muito pouco. Começou a chegar no tempo de 1 hora, já não conseguiam mais estar em silêncio. Já pedindo para mim, ah, encerra, encerra. Porque tu vê como as pessoas ficam agitadas de começar a se ouvir, sabe? Olha, 1 hora. Antes de 1 hora de silêncio, já começaram a pedir para mim encerrar. Para tu ver. Porque não estão acostumados a ficar em contato consigo. De estar ali, quietinho, de se vendo, se ouvindo, se percebendo o diálogo interno, porque nós temos um diálogo interno que fica ali, e é tão importante a gente perceber esse diálogo para nós estarmos fortalecidos e até entender o que a nossa mente está o tempo inteiro falando conosco. Foi muito lindo essa imersão de ver como a gente vive esse mundo externo e um pouquinho que as pessoas deram a oportunidade de se olhar, de se sentir, de se ouvir, e já veio aquele desespero. Eu acho linda essa tua jornada, assim, das escaladas, assim, porque também é no meio da natureza, né? Que é mágico, né? O aprendizado que a natureza nos traz é gigante. Essa questão da solidão, já me perguntaram várias vezes, pô, não te sente sozinho? Eu digo, eu nunca me senti sozinho nas montanhas e aventuras que eu fiz, já passei Eu vários dias acredito. sozinho, 10 dias sozinho, mas eu já me senti sozinho na cidade. E isso é Ai, uma com coisa muito certeza. interessante, assim, ó, daí eu criei, só que o que que acontece? Porque não existe perfeição, a gente não consegue viver bem, viver feliz, viver pleno todo o tempo, né? Tanto Não, que a plenitude é a pessoa conseguir lidar com as fraquezas, com os momentos exato. difíceis. Então, quando eu me senti sozinho, eu parei para pensar, puxa, por que que eu estou me sentindo sozinho? Eu comecei a refletir e eu cheguei a essa conclusão, que é até uma frase que eu criei, que é: se sente sozinho quem não percebe a própria presença. Eu estava olhando para Exato. o mundo lá fora, eu estava olhando para o mundo lá fora, eu estava pensando, o que que será que aqueles meus amigos estão fazendo? O que que será que está acontecendo naquela festa? Né? Ou o que que será que eu tinha que ter ido para a praia? Será que a praia está legal? A minha mente estava fora, não estava comigo. Bom, E exato. daí a gente se sente sozinho, a gente não se enxerga. Daí eu comecei a ver, Perfeito. não, para aí. Daí eu enxerguei isso, né?
E comecei a Ah, fazer aquelas coisinhas de casa, assim, tipo, eu comecei a fazer comida, e daí eu estava isso, prestando atenção naquilo que eu estava fazendo, picando o alimento, fazendo a comida, fazendo com calma. Eu apaguei um pouco as luzes da casa, acendi umas velas para ficar aquela luz mais fraquinha, aquele né? clima Às vezes gostoso. eu faço janto à luz de vela sozinho, só pelo... Claro, Experimentem fazer isso. isso, Mesmo sozinho em casa, se quer fazer com o marido, com a esposa, pode fazer também, melhor ainda. Mas claro. sozinho é maravilhoso. É, Faz uma janta e tal, ou vai pedir um iFood, pede, mas na hora de comer apaga tudo que é luz da casa e acende uma vela. E acende com aquela luz da maravilhoso. vela. Vai ver como você se conecta com o alimento, com aquele momento, com a casa. E eu aposto uma coisa, pode botar depois nos comentários, pode comentar. Eu aposto uma coisa, quando acender a luz, a pessoa vai ver, pá, mas por que que eu preciso acender as luzes da casa todo dia? Porque é tão bom É, viver com aquela luzinha da vela, né? E a isso, pessoa, quando liga daquele baque assim, nossa, por que que eu não faço isso mais vezes? É tão bom a é pessoa verdade. se conecta. Se conecta com a Claro, casa, se conecta com o alimento, se conecta com as coisas que está fazendo e para de olhar lá para fora e para de se sentir sozinho. perfeito. E é isso aí E mesmo, sem é. contar que a solidão, existem umas doutrinas que falam das pessoas que querem viver sozinhas, né, alguma coisa lá para o Japão, para aqueles lados lá, mas a solidão absoluta ela é uma utopia, porque nós nunca vamos estar sozinhos, Não, nós sempre vamos estar é uma coisa que eu falo assim, relembrando lá Charles Darwin, tu bota uma tartaruga, um filhote de tartaruga recém saiu do ovo, da casquinha do ovo, bota na beira da praia e um nenê humano recém-nascido, um do lado do outro, vai ver e não dá assistência nenhum para eles. Vai ver o que acontece. A tartaruguinha vai caminhar para o mar e vai seguir a vida dela. E o nenê não vai sobreviver, não vai resistir. não. Nós, seres humanos, sempre vamos precisar uns dos outros. Sempre, Sempre. Esse exatamente. negócio de guerra do sexo, o homem não precisa de mulher, a mulher não precisa de homem, isso não Não, existe. Nós sempre claro que vamos não. precisar uns dos outros, né? E, É um e por isso complemento. que nós nunca vamos estar sozinhos. A solidão do ser humano é a extinção, é o fim. Então, enquanto nós Exato. estamos vivos, nós estamos conectados com os outros. Sempre, não tem como não ter essa conexão. E é importante também, essa conexão, ela é saudável também, né? E é maravilhoso, né? Então, por isso que nós estamos aqui nessa troca tão boa, assim, porque isso traz essa reflexão, né, da gente estar olhando para nós e fazendo também as mudanças, né? Tendo um novo olhar, que esse é o nosso propósito aqui. Quando tá eu comigo, nossa, eu nem vejo o tempo passar, porque eu fico bem. E por que isso? Porque eu busquei dentro de mim esse olhar, essa cura. Eu acho que isso vem muito de cura também, de toda essa bagagem que foi incutida em nós. A cura que eu Uhum. digo é tu conseguir dissociar o que é teu do que não é teu. Como tu falou lá no início, muito do que nós pensamos, do que nós fazemos, não é nosso. É muito resíduos externos, né? Então, e E é esse assim, incrível. silenciar nos traz essa completude de compreender quem nós somos e daquilo que é bom para nós e estarem conectado conosco, né? Eu acho tão simples hoje, né? Para mim é simples, né? Mas não sei se realmente muitos me falam que tu tem que falar, Cris, porque não é tão simples. Eu disse, não, mas é. As pessoas que complicam a vida é viver essa simplicidade de estar consciente, de viver aquilo que é importante para mim, de viver o amor, essa plenitude. Para mim, se resume muito a isso, desse aprendizado, desse propósito que é aprender a amar mais, amar melhor a cada dia e vem junto o perdão, vem os desafios, as oportunidades. Eu sempre digo aqui, né, que tudo é oportunidade. Então, quando vem situações que muitas vezes nos machucam, de situações ou de pessoas, que seja o que for, mas são oportunidades da gente estar trabalhando e desenvolvendo mais o amor, né? Então, eu sempre busco assim, tá, Cristina, é desenvolver mais esse amor. Se tá doendo, eu digo, se tá doendo é porque tu não tá amando. É qualquer coisa aí, menos o amor. Então, é essa busca de perceber como que tá esse amor aqui dentro, mas só vou perceber isso silenciando, só vou perceber isso estando presente e olhando para mim, né? Eu não tenho como perceber isso vivendo o mundo lá fora, vivendo a expectativa dos outros ou a vida dos outros, né? Então é esse olhar para dentro novamente.
dentro de tudo isso que nós estamos falando, que é a espiritualidade, que eu vejo assim que é a base de tudo, né? Que é para mim a espiritualidade é a fé. Como é que vem para ti isso assim, dentro desse contexto aí que nós trouxemos hoje aí? É no sentido de acreditar, porque eu vejo de duas formas. O que a gente tem dentro da gente, né, que a gente transborda, quer seja coisa boa, quer seja coisa ruim, que eu coloquei que a gente vem juntando ao longo da vida, isso não colocaram dentro da gente só na nossa existência. Pessoas que viveram 300, 400 anos antes da gente vir para esse mundo, eles modificaram o mundo com as suas ações de uma forma que a gente chegou e encontrou o mundo dessa forma, né? E é bom, é legal pensar assim, porque a gente se dá conta que, como eu sempre digo, que a nossa vida não se resume à nossa existência, que tudo que a gente está fazendo na nossa vida também vai impactar em pessoas que vão viver daqui a 300, 400 anos ou mais. Então, daqui a 400 anos, dificilmente vão lembrar quem é a Cris, quem é o Giovanni, assim como a gente não lembra de pessoas que foram importantes 400 anos atrás, mas elas impactaram no rumo do mundo, no Muito. rumo da história da humanidade, o que nós somos, como nós chegamos, como nós encontramos o mundo quando nós nascemos. Assim Uhum. como as pessoas que vão nascer daqui a 400 anos ou mais vão encontrar um mundo de uma forma ou de outra, de acordo com o que a nossa geração, que todos nós estamos fazendo aqui hoje na nossa vida, né? E o legal daí, falando de espiritualidade, que é justamente isso, o quanto as coisas passam de uma geração para outra, de uma vida para outra, né? E isso tudo não pode ser orquestrado só pelo ser humano, tem uma força muito superior à nossa que está orquestrando isso, está administrando isso e está fazendo com que haja um equilíbrio de forças, porque se só houver forças negativas, a humanidade tende a ir para o caos, tende a ir para uma situação muito crítica. Então, é necessário que haja pessoas boas, pessoas que entendem o seu propósito e que querem transformar, ajudar as pessoas para que daqui a 400 anos, 500 anos, as pessoas que vierem venham e encontrem um mundo, se não igual, melhor ao que nós encontramos. Claro. E para ter o equilíbrio, né? É como nós falamos antes ali, né? A luz e a sombra. Tem que ter o equilíbrio, a completude. Eu sempre falo muito aqui, né, para as pessoas quando iniciam aqui os trabalhos, entender que nós somos a luz e a sombra. Nós temos a nossa sombra e nós nos amarmos ao ponto de amar tanto a nossa sombra quanto a luz. Porque se eu não amar a minha sombra, eu não estou me amando por completo, eu não estou me vendo por completo. E é olhar para aquela sombra e dizer, oi, que bom que ela existe aqui também, porque eu tenho um trabalho a fazer, uma lapidação a fazer, mas também ela é importante. Essa semana ainda eu falei muito com uma pessoa sobre isso, da energia da raiva. Tem pessoas que não querem sentir, mas essa é uma energia maravilhosa que te impulsiona, mas é a mesma, só que tu canaliza ela da forma que tu decidir, né? Então, tu vai usar aquela Sim. força que tu chama de raiva, uma coisa negativa, mas não é. É uma força, aquela gana, que se tu tá numa competição, tu precisa dela para vencer. Mas também tu pode usar ela para querer destruir alguém. Mas aí vai, é a mesma coisa que usar uma faca para dividir uma fruta entre nós dois ou matar uma pessoa. Eu conhecendo a minha sombra, eu posso canalizar ela de uma forma positiva. Eu posso usar ela de uma forma que venha ao auxílio. Como é que eu vou proteger a minha filha numa situação se eu não tiver aquela onça aqui? Ela existe. Então, e vier tocar nela, ela aparece na hora. Ah, e aí? Isso aí é lindo, isso? Não, mas é necessário. É a nossa parte que é importante existir. E dentro da espiritualidade, eu vejo muito das pessoas confundirem espiritualidade com religião. Não consigo sentir dessa forma. Para mim, a espiritualidade é exatamente isso que nós estamos falando aqui. É esse sentir, é a fé, é confiar nesse algo mais da criação de um todo que nós fazemos parte, né? A nossa alma faz parte desse todo. Então, para mim, a espiritualidade tem muito a ver com a fé, com confiar. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, mas eu faço até ali, porque dali em diante não depende de mim. É o permitir que flua. Eu digo assim aqui, o primeiro passo, ou um dos primeiros passos para uma pessoa mudar,
é ela se sentir desconfortável. Porque se a pessoa não Perfeito. se sente desconfortável, ela não muda. Por que que eu vou mudar se está bom assim? Então, o Claro, primeiro passo é a sombra, né? O primeiro passo para a pessoa mudar é a pessoa se sentir desconfortável. Por que que eu perfeito. refleti determinado dia que eu estava me sentindo sozinho? Porque eu estava desconfortável. E eu parei para refletir e enxerguei por que que eu me sentia sozinho. Esses dias também Perfeito. eu estava com um problema, tinha uma coisa que eu estava angustiado, aquela coisa que estava me perturbando, era um desconforto. Eu digo, opa, achei um motivo para mudar. Eu fiquei feliz, mas Coisa boa. precisou daquele estalo. Eu passei uns 2 dias com Claro. aquele angústia até dar o estalo. Opa, esse é o sinal que eu preciso para mudar, né? Ó, coisa Agora, boa. agora falando aí da espiritualidade, olha que legal te dar conta que tem essas sombras e que essas sombras nos ajudam a evoluir, nos ajudam a mudar. Só que assim, ó, quem colocou na gente essa capacidade de enxergar dessa forma, de conseguir achar Exato. solução para a luz dentro da sombra? Quem? Perfeito. Essa Exato. é a resposta que está dentro da espiritualidade, que é a fé. A gente precisa acreditar que tem uma força superior que coloca isso, que nos criou dessa Isso. forma, que é uma forma Perfeito. espetacular que nenhuma outra espécie da raça animal consegue repetir. Só nós. E é tão bom. Tem um filme que chama Lugares Comunes, que tem um trecho do filme que é muito lindo, que fala sobre a lucidez, que diz que a lucidez é um dom e um castigo. Porque é um dom na medida que a pessoa consegue enxergar tanta coisa boa, mas é um castigo porque também enxerga as coisas ruins, né? Claro. Então, a lucidez é Está um dom e um pronto para. castigo, né? Mas é importante que exista também o lado da sombra, né? Claro. Para a pessoa enxergar e conseguir resolver as coisas. E o ser humano só evoluiu lá da época das cavernas, que mal dominavam o fogo, para tudo de bom que a gente vive hoje, graças a isso, né? Essa capacidade de pensar, de achar solução, de Exato. imaginar, né? Então, isso E é de sentir, espetacular. e de sentir o desconforto, né? Como tu trouxe ali. E é isso que muitos de nós ainda foge, né? É desse desconforto. Então, tu sentiu desconforto porque tu te permitiu sentir o desconforto. Então, é o tu te permitir, porque nada vai acontecer se nós não nos permitirmos, né? Então, tu te permitiu sentir o desconforto. Tu podia não ter ficado aí e ter ido, saído, podia ter feito tanta coisa, fugindo desse desconforto. Mas quando veio o desconforto, tu sentiu e, opa, o que que tem aqui, né? Então, por que que eu tô me sentindo assim? Tu te permitiu outro dia viver ele de novo. E isso é algo que, se nós não estamos conscientes, se nós não temos essa consciência e o propósito de nos melhorarmos, nós não nos permitimos viver. E aí a gente fica ali estagnado, né? Porque tu não te permite daí experienciar o desconforto que é necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E também poder parar no momento que a gente sente o desconforto, no momento que a gente pensa, no momento que a gente faz essa transformação. E aí vem aquela força dentro de nós. E aí tu sente, pô, essa força é muito além desse corpo, é muito além dessa minha mente, é muito além. E aí vem a questão da nossa alma, da nossa fé, que é essa força suprema, essa energia maior, que para mim é muito presente, que é o amor, essa energia do amor. Tem uma mensagem que um dia eu li no grupo Amor Fraterno, e ali nessa mensagem, muito bacana, porque trouxe que a gente podia dizer, falar que Deus é o amor. Porque é a força maior. Essa energia suprema que tudo cura, que nos expande, que nos fortalece, né? Então, para mim, o grande propósito nosso, de todos nós, seres humanos, é viver esse amor, essa plenitude, é aprender a amar mesmo. E eu percebo na minha vivência e digo aqui para todos que nos ouvirem aqui, né, que quando nós estamos sofrendo, não é somente porque nós estamos sofrendo em si, mas é porque nós não estamos amando, na verdade. O que existe ali é a ausência de amor. Porque o sofrimento vem da resistência e da ausência de amor. Porque a gente não aceita a situação, né? E aí a gente sofre, ou porque a gente está ali ou se punindo ou punindo o outro, né? Falta se expandir com esse amor. No momento que a gente se preenche desse amor
E no momento que tu preenche com esse amor, tu já aceita, porque daí tu já sente a plenitude, tu te conecta, né, com essa força maior. A espiritualidade é esse todo que a gente vem falando, é a base de tudo, né? É como eu sinto, assim, é a base do todo, assim, de tudo que a gente vive aqui na Terra, até no nosso dia a dia. Sem a espiritualidade, nós acabamos ficando perdidos, porque a gente não consegue compreender e se conectar com essa verdade que existe em nós. E é legal quando a pessoa aprende a confiar, a crer, a ter essa fé, né? A pessoa aprende a confiar, ela sabe que as coisas vão acontecer. Vou dar um exemplo, né? Nos momentos em que eu não estou muito legal, que eu tenho que refletir para ficar de bem comigo mesmo, eu já começo a rir, porque eu sei que vai vir a solução. Eu sei que eu Isso, tenho a capacidade de encontrar o caminho para resolver. E eu fico pensando assim, é só hoje, amanhã eu já vou achar a solução, já vai. amanhã eu vou dormir, amanhã. Isso. E muitas vezes é porque a gente está cansado também. Até tem uma frase que eu digo assim, um pensamento que diz assim: se você estiver no limite, descanse e olhe para trás. Porque aquela pessoa espetacular que já superou tudo, já resolveu tudo até hoje, continua aí dentro, ela só está cansada, né? Então eu vejo, eu Exato. estou cansado, eu vou dormir mais cedo, eu vou dar uma relaxada, descansar, porque aquela pessoa que sempre esteve aqui, comigo, está aqui comigo, Ó, e os continua problemas, aí. os problemas vão se resolver. Então, por exemplo, quando acontece de eu me sentir, eu já nem me sinto mais sozinho, porque se eu vou começar a me sentir sozinho, eu penso assim, nossa, Sim, isso aí é da minha cabeça, eu já resolvi isso antes, e é só a questão de eu ajustar ali a minha forma de pensar, a minha forma de isso, existir, de ver. perfeito. E isso o que que é? Isso é fé, é espiritualidade. Eu estou acreditando que existe a solução e que é uma solução Exato. que de uma certa forma eu encontrei, mas de outra forma também uma força maior, uma energia maior que colocou isso em mim. Claro, exatamente. Ah, que maravilha, né? É muito bom poder compartilhar isso e ter essa troca com pessoas assim que sentem da mesma forma. Isso é maravilhoso. E quanto mais a gente está conectado com isso, mais pessoas que sentem assim vai se integrando à nossa vida, né? É muito bacana a gente sentir e perceber que tu vai criando esse imã, né? Tu vai sendo esse imã de pessoas que estão nessa mesma sintonia, de sentir assim, e que estão olhando para si, que têm o propósito de se melhorar, de ver a vida de uma forma mais completa, não só aquele mundinho ali de acordar, trabalhar, pagar conta e ficar curtindo a vida como se fosse um parque de diversão só, né? Que é muito mais que isso, né? Que maravilha, Giovanni, que bom. Estou muito feliz com a nossa conversa, com nossas reflexões, com o nosso bate-papo, que a gente possa estar repetindo isso, dessa vez que tenha sido gravado tudo, ó, tá Tenha aqui sido ainda gravado. piscando tudo, né? É. E aí a gente possa estar repetindo outras vezes aí, outros temas também. Eu acho que era esses temas que nós tínhamos falado, né, de estar compartilhando aqui. Sim, é muito bom esse bate-papo, conversar contigo. A gente pensa muita coisa parecida, mas como tu mesmo colocou, de formas diferentes, né? Por a gente seguiu caminhos diferentes, mas a gente consegue enxergar muita coisa bem parecido, né? E Isso. são tantos assuntos, tanto que da outra vez a gente conversou, hoje a conversa já foi por outro caminho. Diferente, E se a né? gente sentar aqui semana que vem para conversar sobre o mesmo assunto, a gente vai falar coisas totalmente Outra diferentes. gente aham, que É. legal, né? Isso é maravilhoso, isso. Acho muito bom. Que legal. Olha, Até também se as pessoas quiserem sugerir alguma coisa, algum assunto, ou quiserem isso. que aprofunde mais algum comentário que foi feito, né? Alguma explicação Legal. que foi dada aqui. Não, vamos falar mais. Gostei daquela questão né, de se sentir sozinho. Vamos abordar mais isso. Isso, Ah, né, isso. Deixa, gostei mais daquela deixa aí questão umas das perguntas. pétalas das flores. É isso. É, Muito bom. Então, daí nós vamos fazer um jardim bem lindo aqui. vamos fazer vamos E, adubar esse jardim para as flores isso. crescerem bem exuberantes. Exato, bem coloridas. Eu tinha escrito aqui, ó, que hoje eu compreendo que a vida é uma escola, o amor é o caminho e a espiritualidade é a confiança que permite seguir adiante, um passo atrás do outro.
só para compartilhar, né? E para mim é esse caminho mesmo, sabe? O amor é. Tu tem que compartilhar conosco aqui, né? Tem um. Na próxima, tu vai declamar para nós Ah, sobre o sim, amor, a do amor. o poema do amor, assim. Isso! Daí, na próxima, tu declama, e a gente vai por esse caminho aí, se ninguém nos sugerir algum tema aí que queira que nós falamos. Então, aí nós vamos falar sobre o amor, então, o que que tu acha? E daí tu declama para nós o teu Pode poema. ser. Nossa, o amor dá para ficar horas falando sobre o amor, tem muita Pode. coisa para Vai. falar sobre o amor, né? Então, eu concordo contigo. Tanto que quando eles me convidam lá para dar palestra, eu vou sempre só sobre amor. Ah, sabe qual é o tema, Cris? O amor. Já vai ser, sei lá, qual palestra que eu estou dando, que é sempre sobre o amor. Claro que bem diferente uma da outra, mas é sempre sobre amor, que eu acho, para mim, é tudo, assim, né? Nossa, dá para. E o amor, Acho que o amor, a pessoa nunca sai do assunto, porque tudo tem a ver com amor, né? A pessoa pode estar falando tudo. daqui a pouco sobre outra coisa que não, aparentemente não tem a ver, mas nunca vai sair do assunto, porque Não. é universal, né? Exatamente. E tá em tudo, né? Por isso que eu disse para ti que eu gostei muito daquela mensagem, porque conectou o amor com Deus, né? Então, ou seja, o amor com essa força maior, com essa energia, que tá em tudo, né? Que tá em nós dois, tá nas nossas palavras, tá no meu cachorrinho que tá aqui, tá em tudo, tá na plantinha, nas minhas ervas ali, tá em tudo, né? Então, Eu vou fazer ai, então que bom. eu vou fazer então uma colocação para encerrar. É claro que a gente pode Tá. continuar, mas para fazer um Não, não, mas encerramento, que, vamos que é encerrar. assim, ó. Eu acredito muito que, e já deixando um gancho para o próximo assunto, que talvez seja o amor, né? Falando de amor, que o amor ele precisa ser útil. Não adianta a gente amar e não demonstrar esse amor. É claro que quem ama não espera nada em troca, mas quem ama espera que o resultado do amor seja percebido, seja sentido pelas pessoas para as quais ela direciona o seu amor. E é que nem eu digo, amar sem sentir que a pessoa para quem a gente está direcionando o amor está percebendo amor, é a mesma coisa que projetar o filme mais bonito em uma tela preta onde nada se vê. Não adianta É nada. verdade. Então, não adianta a gente projetar, não adianta a gente projetar nosso amor, o melhor que a gente tem dentro de nós, se a gente não mostra isso para as pessoas, não faz as pessoas Exato. verem o nosso amor. Então, Exato. é a mesma coisa que projetar a nossa vida, o nosso filme, o melhor filme em uma tela preta. O que a gente está fazendo aqui agora, a gente está projetando o nosso amor para as pessoas Nosso assistirem, amor. para as pessoas olharem, Isso. né? Projetando o Exato. que a gente tem de melhor, com a melhor das intenções, com uma forma de fazer as pessoas pensar um pouco, né? Isso. Ninguém é dono da Exato. verdade, não quer dizer que não existam outras formas de amar, outras formas de pensar, outras formas de crer, né? Outras formas Exatamente. de viver, né? De encontrar, né, um caminho da felicidade, de lidar com a Claro. solidão. Mas isso é a forma que eu e a Cris, né, encontramos de amar e projetar isso para as pessoas Exato. enxergarem. Exato. E vamos continuar projetando esse amor em todos que quiserem receber e quiserem vir junto conosco aí nessa jornada aí de amor, de carinho, de compaixão e principalmente, né, de reflexão sobre a nossa trajetória aqui nessa terra. Ah, perfeito. Grati- Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite aí, pela Gratidão. conversa. Muito agradável. Ah, que bom, também gostei muito. E aí vamos nos falando já no próximo, vamos pensar, eu acho que vamos em direção ao amor aí, se ninguém falar nada sobre qual a Alguma mensagem que sugestão? querem. Tá? Tá, joia. Perfeito. Gravou aí? Conseguiu gravar direitinho? Tá gravando ainda e tá transcrevendo. Tá, tá, Ó, tá, tá tudo aqui. Agora, ó, tá piscando ali. Não, pelo amor de Deus, né? Não, eu já botei agora, eu já botei no automático, entendeu? Então, quando eu entrei, ela já entra gravando. Mas igual eu já sim. conferi várias vezes enquanto nós estávamos aqui conversando, eu clicava aqui para conferir se estava. Não, dessa vez foi. Tá? Daí depois eu não vou ter tempo hoje nem amanhã de fazer, mas final de semana com certeza, Tá. tá? Mas se eu Perfeito, tiver então. antes eu te mando, Tá tá certo, bom? Cris. Um beijão, então.
Ótima semana. Para ti também, um Tudo de bom, um beijo. abração. Beijo, tchau. Outro pra ti. É, Tchau. tchau.